Essa semana estudamos a Parashá Nassô, na tradução para o português, faça. No livro de Bamidbar, no deserto, tradução, conhecemos como Números, do capítulo 4, 21 até o capítulo 7, 89. E na Parashá dessa semana tem uma parte que fala sobre uma situação onde a mulher ela desenvolve os ciúmes em seu marido. Nós conhecemos como a mulher de Sotá, uma mulher em estado de Sotá. Sotá, traduzido, é desviar-se, sair do caminho. Então não é a mulher já pega em infidelidade, pega em adultério. É a mulher que provocou, causou um ciúmes, um desconforto em seu marido. E aí Deus coloca aqui na porção dessa semana, nessa parte da Bíblia, explicando como que deve se conduzir, agir para desvendar essa verdade, se ela estava em adultério ou não. E aí era levado até o sumo sacerdote tinha uns procedimentos, e se ela fosse inocente, ela sairia dessa situação até mais fértil. O que me chama a atenção nessa passagem é que ela não está em adultério, ela está provocando desconforto em seu marido. Ela está provocando insegurança em seu marido, ciúmes em seu marido. E isso, segundo a palavra de Deus, é errado. E justamente essa semana, de forma aleatória, eu recebi um vídeo no Instagram e é fato, falo sempre que o mundo espiritual ele acontece primeiro e é refletido na Terra. A gente tem muito claro isso quando Deus chama Moisés e está explicando como que ele tem que construir o tabernáculo e cada detalhe do tabernáculo. E Deus fala para ele assim, faça tudo conforme você viu. Viu aonde? Ele viu no plano espiritual. E esse vídeo que eu recebi essa semana era alguém narrando a história de um líder espiritual. Me chamou a atenção a forma bem delicada que ele colocou as palavras. Esse líder ele estava em uma distração espiritual. E nesse momento de distração espiritual, o inimigo, ele armou uma cilada, uma situação. Esse servo, essa pessoa caiu nessa situação e teve consequência muito, muito, muito séria na sua vida, no seu ministério, no seu casamento. Quem é o Ra-Satã? Quem é Satanás? Aqui no livro de Jó, nós vemos que ele é meu inimigo e seu inimigo, não é inimigo de Deus. Livro de Jó, capítulo de Jó 1, 6. Certo dia os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor e veio também Satanás entre eles. Em hebraico, Ra-Satã, o adversário, meu e seu, não de Deus. Porque aqui ele está se apresentando a Deus. Disse o Senhor a Satanás, de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. Então é onde nós sabemos que o inimigo ele está ao nosso redor. Só prestando atenção nas nossas atitudes. Para no dia da assembleia, ele ser o nosso acusador. Então disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Mesmo assim, o nosso inimigo, ele tentou arrumar formas de provar Jó. E é isso que acontece na minha e na sua vida todos os dias. Situações
para nos trazer a distração espiritual e cairmos nas armadilhas do inimigo, do nosso inimigo. Como que nós podemos nos prevenir, eu e você, mulher, casadas, como nós podemos nos prevenir disso? Obedecendo a Torá, obedecendo o manual de instrução do ser humano. Deus fala exatamente como o ser humano deve agir e reagir a cada situação. Só que se estamos distraídos espiritualmente, desconectados da palavra, quando chega a hora prática, a gente não sabe como agir. E o pior, a gente tem a atitude errada. Como tem sido o dia a dia? Cheio de distração, coisas, situações e que tiram, que querem, fazem de tudo para tirar a gente do nosso alinhamento com Deus. A mulher não pode provocar ciúmes no marido. A mulher de Deus não pode provocar ciúmes no marido. O mundo diz, o homem não pode ser 100% seguro, né? Eu já ouvi isso no mundo. O homem não pode ser 100% seguro, ele tem que ter sempre um pezinho atrás para ele te valorizar. Esse conselho de ímpio, não é o conselho da palavra de Deus para nós. A palavra de Deus diz, nós devemos ser íntegras e honrar o nosso marido na porta da cidade. Aonde a gente passar o nome do nosso marido, ele deve ser honrado. E para quem é solteiro? O nome do Senhor precisa ser honrado. Na das casadas também. O nome do Senhor precisa ser honrado através das nossas vidas. E como que isso acontece? Através das obras das nossas mãos. Só ter fé em Deus não adianta. Não é o suficiente. Precisamos ter obras, precisamos ter atitude. A fé sem obras, ela é morta. Então, quando chega o momento da tentação, eu tenho que ter a atitude certa. E evitar que venha o momento da tentação. Então, no caso aqui da mulher de Sotá, conversinhas, isoladinhas, jogadinha, né? Não pode jogar o cabelo, porque o cabelo está coberto, né? As palavras que saem da nossa boca, qual tom que sai para um outro homem? Quais são as palavras que saem para outro homem? Os abracinhos, conversar pertinho. Ah, mas ele é muito meu amigo. Tá gerando ciúme no seu marido? Tá gerando mau testemunho? As pessoas estão olhando, ó, aquela ali é casada e tá conversando no pezinho da orelha. Vai chegar o dia da assembleia e vai ter uma acusação sobre quem teve esse tipo de atitude. E não adianta falar, não avisei, porque a Bíblia está aqui. O nosso manual de instrução do ser humano na terra. Quando levaram a mulher para Jesus, ela foi pega em adultério. Não era um adultério. Porque quando era um adultério, e segundo a lei de Moisés tinha que ser apedrejada, cadê o homem nessa situação, se ela foi pega em adultério? Estavam testando Jesus nesse momento. Todo tempo nós somos testados. Só que quando a gente se blinda com a palavra de Deus e tem as atitudes certas, não fica com conversinha fiada no WhatsApp, não fica com um sorrisinho para outro homem. As suas roupas não chamam a atenção, a cobiça do outro homem. Já é meio caminho andado para não ter acusação. Paraxá Nassô, faça. Essa paraxá tá explicando o que nós devemos fazer, mulheres, eu e você.
E quem não é mulher? E quem não é casada? Como que essa passagem se aplica na sua vida? Então, será que a distração na hora de fazer o prato da comida não está muito alta? Quando vê comeu mais do que necessitava? A distração com as palavras que saem da sua boca, principalmente falando da vida do outro para o outro, é uma fala má, gera morte na vida do outro. Tanto homem quanto mulher, todos nós carregamos o nome do Senhor sobre as nossas vidas. E por isso nós precisamos ser vigilantes com a nossa aparência, com as nossas atitudes e com as nossas palavras. Dessa forma, nós não precisaremos ser levadas a teste. Parashá Nassau, Números, em hebraico Bamidbar, no deserto, de 4:21 a 7:89. 7:89. Essa é a meditação dessa semana.